tarde a todos. Gostaria de começar agradecendo ao professor Fabrício Fernandino, diretor do Centro Cultural, promovendo a cultura nesses tempos difíceis de pandemia e outros obstáculos. O professor Fabrício me pediu para falar da reunificação alemã, quer dizer, uma vez que esta aula aberta é dedicada à cultura alemã durante esse mês de outubro, e eu escolhi como tema o filme Adeus Lenin, lançado em 2003, uma vez que foi um sucesso internacional e, evidentemente, tematiza o assunto da reunificação alemã. Mas eu gostaria também de falar da questão já abordada, quer dizer, da importância da cultura em tempos de pandemia, uma vez que esse assunto também é ligado ao filme, e gostaria de mostrar como é importante não só se informar pela imprensa, mas de trabalhar o assunto nas diversas abordagens culturais, seja na literatura, no filme, de cinema, ou então também nas outras artes. O professor Fabrício Fernandino foi também coordenador do Festival de Inverno de Diamantina, e numa oportunidade dessas, como subcoordenador da área de literatura, eu realizei uma oficina com o título Imprensa ou Literatura, quem mente mais? Então, claro, uma provocação, mas ao mesmo tempo justamente um momento de reflexão sobre o papel da imprensa, que sabemos que pode ser tendenciosa, sem falar hoje em dia dos fake news, tem jornais que espalham fake news, né? E pensar um pouco sobre a questão da verdade e da mentira, né? Evidentemente polarizando essa questão um pouco. Sem dúvida, a literatura, e sempre fica implícito também o cinema, né? Ambos são mentirosos no sentido de serem ficção. A ficção, por definição, é fictícia, com perdão da redundância, e nesse sentido, né, ela mente, né? E também não se trata aqui de questionar a imprensa como tal. Eu sou defensor da liberdade da imprensa e da diversidade das opiniões, mas aqui o que eu estou querendo colocar é a ideia de que a mera transmissão das informações esconde ao mesmo tempo uma série de fatos, pois não dizem nada sobre o impacto dos acontecimentos no indivíduo, e nem pode ter isso porque a imprensa procura ser objetiva e não pode entrar com questões consideradas subjetivas. E é isso que a literatura faz, quer dizer, a literatura e o cinema, eles sempre partem da vida de um indivíduo, outros indivíduos, claro, mas o que importa é justamente essa questão da singularidade, né, e não da universalidade que se reflete em números e estatísticas. E é nesse sentido que a literatura e o cinema são mais verdadeiros, pois despertam empatia, simpatia, antipatia, né? Ou seja, todo tipo de identificação. Quando, em 1989, o muro começou a cair, quer dizer, todo mundo se lembra das imagens de TV,
inclusive de pessoas chorando de felicidade, achando que agora a vida delas estaria resolvida, quer dizer, novas perspectivas de futuro e tudo mais, e certamente não faltavam espectadores que se identificavam com elas, né? Até, pelo menos vendo essas imagens. Mas a perspectiva do filme Adeus Lenin, para falar desse filme, ainda é outra, porque insere esses acontecimentos dentro de uma vida individual, fala dos acontecimentos antes, fala da história do protagonista, né, um tal de Alexander Kernan, né, ou Alex, como ele é chamado no filme, e torna mais compreensível muitas coisas que as imagens de TV não passam aos espectadores, né. Então esse Alexander faz parte, ele é jovem e faz parte de uma geração que não suporta mais vendo esse regime considerado, digamos, esclerótico, que se glorifica a si mesmo, mas não pensa em fazer reformas, em reformar o socialismo, democratizar o socialismo e tudo mais. Então ele participa das manifestações contra o sistema justamente no momento em que esse regime comemora os 40 anos de existência, né. Do lado oposto, nós temos a mãe de Alexander. Isso que é importante, que o filme ele não fala só de uma perspectiva subjetiva, mas várias. E a mãe é eu diria, uma militante engajada, ao mesmo tempo crítica do regime. Não é assim que ela seja uma pessoa cega e ideologicamente fechada, mas é muito ativa, uma ativista de verdade. Mas então, no momento em que o Alexander participa de uma manifestação, desculpa, e ela ouve o barulho na rua, e vê a repressão da manifestação, a repressão brutal pela polícia, ela, em primeiro lugar, como defensora do sistema, ela não concorda com essas ações da polícia e protesta contra a violência. E aí, quando ela vê o próprio filho em meio da manifestação, ela sofre um infarto, cai em coma, né? E esse coma ele dura vários meses, e com isso ela perde os acontecimentos depois da queda do muro. O que acontece então, ela contra todas as expectativas, ela acorda do coma, mas tem que ser poupada para não sofrer outro infarto, e o filho dela, o Alex, então ele reconstrói o quarto dela e ainda produz um noticiário no estilo da antiga Alemanha Oriental, para ela achar que as coisas continuam acontecendo como antes, né? E é claro, aí o filme ganha, que foi dado como tragicômico, ele ganha mesmo aspectos um tanto grotescos, né? Então é meio também uma comédia, mas mostra também a facilidade como o noticiário consegue inverter a verdade por 180 graus. É muito fácil, né? Inclusive dizendo que as pessoas no muro não estão fugindo da Alemanha Oriental para a Ocidental, mas o inverso seria a verdade, né? Os alemães ocidentais procurando a felicidade, né, na Alemanha Oriental, né? O que é importante também, quer dizer, é a mudança que acontece com o filho, que ele vê, né, ao produzir esse noticiário, a perspectiva da mãe, ele vê como as pessoas se identificam, e ele vê principalmente com que brutalidade
ocupação, a ocidentalização da Alemanha Oriental está acontecendo, com o fechamento de empresas inteiras, pessoas com 40, 45 anos simplesmente perdem o emprego e caem em depressão, e sabemos que não há poucos casos de suicídio, porque as pessoas não viam mais sentido em continuar vivendo, uma vez que eram consideradas inúteis, né? Então, é um pouco para mostrar isso, quer dizer, o fato de uma obra literária ou cinematográfica passar realmente perspectivas diversas que nós não encontramos na imprensa, né? A imprensa pode ser diversa entre os órgãos de imprensa, mas esse conjunto de posições e de perspectivas, ele só existe mesmo nessas obras, né? Então, resumindo, o que eu gostaria de mostrar é que essa abordagem, que eu chamaria de cultural, literatura, cinema e outras artes, ela desperta muito mais a reflexão, ou seja, ter cultura não significa ter um alto grau de informações, mas de reflexão sobre essas informações. Muito obrigado.